Sexto ano, aqui é a professora Vanessa de Ciência. A gente vai iniciar mais uma aula. A gente vai encerrar, né, esse mês de novembro, a nossa apostila. A aula passada a gente viu a respeito dos níveis de organização dos seres vivos e hoje a gente vai dar continuidade, né, que é os níveis de organização em ecologia, que é o quê? Que nada mais é do que o ambiente onde o indivíduo está inserido, né, como se fosse uma continuação aí da aula passada. Olha lá, na aula passada a gente viu os níveis de organização dos seres vivos, sempre vai ser do menor componente para o maior componente. Então, a gente começou lá do átomo, né, que é a menor partícula que existe, até ali a formação do organismo. E hoje a gente vai ver de população até biosfera, sempre naquele esquema do menor para o maior, certo? Dentro dessas duas escalas, níveis de organização dos seres vivos, níveis de organização em ecologia, tá? E ecologia tem a ver com o ambiente a qual os seres vivos estão inseridos, onde eles mantêm relações, né, entre os mesmos indivíduos ou com indivíduos diferentes e com o ambiente a qual ele está inserido, ok? Basicamente, os níveis de ecologia são o indivíduo, né, em si, população, comunidade, ecossistema e biosfera, que a gente vai ver um por um. A gente não vai falar em si do organismo, né, porque a gente já viu na aula passada, e quando a gente tem vários organismos da mesma espécie, a gente entra no primeiro nível de classificação, que é a população. População, então, nada mais é do que vários indivíduos da mesma espécie, num determinado local, num determinado período de tempo, certo? O que é isso? O que é de exemplo que eu deixei, por exemplo? Uma população de flamingos, uma população de pinguins, tá? O que significa numa determinada área, num determinado período de tempo? Por exemplo, uma população de flamingos, vamos supor aqui no Brasil, e uma população de flamingos, vamos supor lá nos Estados Unidos, são populações diferentes. A população daqui, a população daqui, a população de lá, a população de lá. São populações de flamingos, porém estão em áreas diferentes, ok? E o tempo, por exemplo, a população de flamingos aqui no Brasil, e daqui 50 anos, né, outra população na mesma área, só que das 50 anos para frente, ou seja, não vai ser mesmo os mesmos indivíduos, né? Provavelmente vão ser os seus descendentes. Então, por isso que a gente sempre tem que levar em consideração tanto a área quanto o tempo a qual está inserida, né, aquele nível de organização, tá? Pode ser população, pode ser comunidade, enfim, ok? A ênfase, né, que a prof acabou de falar, né, na área e no período de tempo, ela é essencial para a gente entender, né, como que é a organização aí desses organismos em determinados locais, áreas diferentes, períodos de tempo diferentes, certo? Sempre levando em consideração que população é quando a gente tem vários indivíduos da mesma espécie. Se eu tiver apenas um indivíduo, é só um indivíduo. 2, 3, 4, 5, quando eu tenho vários, aí sim eu tenho uma população. Okay? Outro exemplo que eu deixei para vocês aí, os elefantes, né, da savana africana, formando aí uma população de elefantes. Se fosse em outro local, já seria outro tipo de população. Seria de elefantes? Sim, mas é uma população diferente, tá? Cada uma, né, ali no seu local. A gente vai para o próximo nível de organização, que é a comunidade. O que é comunidade? Quando a gente tem várias populações numa mesmo local, numa mesma data, num mesmo período de tempo. Tá? Por exemplo, igual tá aí na imagem, uma população de zebra, uma população de, acho que é búfalo, não sei o que é isso aí, desculpa agora. Ou seja, são populações diferentes, né, vivendo num determinado período de tempo, numa determinada área, que formam o quê? Uma comunidade. Quando eu tenho indivíduos da mesma espécie, é população. Quando eu tenho várias populações, já forma aí uma comunidade. Também a gente tem que levar em consideração o local, né, que é a área onde estão inseridas, com o período de tempo, né, que é aquele momento em que está sendo ali, em que está, né, em que tem a comunidade, certo? Outro exemplo que eu deixei para vocês, olha lá. População de zebra, uma população de girafa, população de cervo, tudo convivendo ali no mesmo local, né, na mesma área. Então, a gente tem ali uma comunidade, certo? Outro exemplo também, né? Olha lá, uma população de elefantes, população de zebras, população de leões, todos eles estão ali no mesmo local, na mesma área, ou seja, formando o quê? Formando uma comunidade, né? Vamos falar de exemplo aqui da nossa cidade? A gente tem várias populações diferentes aqui.
temos nós, seres humanos, né, que somos da mesma espécie. A gente tem população de cachorro, a gente tem população de gato, tem população de galinha, de pássaros, ou seja, várias populações. Isso forma o quê? A nossa comunidade aqui de Canarana, ok? E a gente vai para ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema a gente tem quando a gente junta dois tipos de fatores diferentes, que são o quê? São, por exemplo, a gente pode falar sobre comunidade, né, que são várias comunidades ali, interagindo com fatores físicos, certo? O que é isso? São fatores bióticos, que são aqueles que têm vida, com os fatores físicos, que são os fatores abióticos, que são aqueles elementos que não têm vida, certo? Que exemplo que tem disso aí? O que não tem vida? Água, solo, ar, temperatura, sol, nuvens, certo? São fatores físicos que estão ali no mesmo ambiente que os fatores que têm vida, né? Que são os indivíduos, as plantas, todo o reino animal, o reino vegetal, tudo que tem vida, ok? Para explicar melhor para vocês, olha lá. Quando a gente fala de ecossistema, a gente tem que considerar, né, os fatores bióticos, sempre, pessoal, bióticos. Bio significa vida, certo? Então, bióticos são todos aqueles que têm vida no mesmo espaço com aqueles elementos abióticos, são aqueles que não têm vida, são os fatores físicos. Essa imagem aqui vocês vão conseguir observar melhor, olha lá. Fatores bióticos possuem vida, fatores abióticos são todos aqueles que não têm vida, né? São aqueles elementos físicos, todos aqueles elementos que ajudam, né, a continuação da vida, água, solo, ar, temperatura, sol, ou enfim. Então, quando a gente tem a junção dos fatores bióticos com os abióticos, a gente tem a formação de ecossistemas, tá? Se vocês observarem na imagem, olha lá, a gente tem populações diferentes, que isso forma o quê? Uma comunidade, e quando isso aí está sendo no mesmo ambiente, né, que tem os elementos abióticos, solo, ar, temperatura, luminosidade, a gente tem a formação aí dos ecossistemas, tá? Trouxe aqui alguns ecossistemas do Brasil, né, para vocês conhecerem. Por exemplo, a floresta amazônica é um dos ecossistemas mais ricos que a gente tem aqui no país, certo? Olha lá na imagem, se vocês observarem a quantidade de espécies que a gente tem ali, formando o quê? Formando uma comunidade, porque a gente tem várias populações de plantas diferentes ali, né? A gente não consegue observar apenas um tipo de planta, ou seja, a gente tem uma comunidade enorme, né, de seres vivos, com os fatores não vivos, né? A água, a luminosidade, né, raios de sol, ou seja, isso aí forma o quê? Um ecossistema, tá? Outro exemplo, né, que não podia deixar de trazer, é o nosso ecossistema, a qual o nosso estado está inserido aqui, que é o Cerrado, certo? Que é bem característico, né? Só da gente olhar, é que a gente já consegue se localizar onde a gente está, beleza? Então, também é um exemplo de ecossistema. Outro ecossistema muito rico aqui do Brasil, né, que inclusive o estado do Mato Grosso pega um pedaço dele, né, que é o Pantanal, certo? Olha lá, a gente consegue observar todos aqueles fatores que a gente está falando. Os fatores bióticos são os que têm vida. Olha lá, a população de Vitória Regias que tem ali, ó, que são uma planta bem típica ali da região, né? Mas lá para frente a gente tem outras populações, né, de vegetais, de plantas, né, formando uma comunidade. E a gente tem os fatores abióticos, água, luminosidade, temperatura, umidade, né, tudo aquilo que são fatores físicos no mesmo ambiente, e isso aí forma o quê? Um ecossistema, certo? Outro exemplo, os pampas gaúchos, né, que também é um tipo de ecossistema bem característico lá da região sul do Brasil, tá? Também com todos aqueles fatores que a gente estava falando. E o último exemplo de ecossistema é a caatinga, né, típica ali da região do Nordeste, que é uma região bem seca, porém também com todos os elementos ali que caracterizam um ecossistema, fatores bióticos com os fatores abióticos. E por último, a gente tem a biosfera, né? Que muitos consideram que é o nosso planeta Terra, certo? Por quê? Lembra que eu falei que bio significa vida? Osfera é o nosso globo, ou seja, o globo que tem vida, né? Que é o nosso planeta. Se vocês observarem, a gente tem a nossa atmosfera, que é a camada gasosa, né? Que envolve o nosso planeta. A gente tem a hidrosfera, que é toda a parte líquida que tem no nosso planeta. Rios, mares, lagos, oceanos, represas. A gente tem a nossa crosta terrestre, né? Que é o nosso subsolo, que fixa, né, a gente na superfície. E a gente tem a parte onde tem vida, que é onde nós moramos, certo? Ou seja, biosfera, que é a parte onde tem vida, que é o nosso globo terrestre. Em muitos locais vocês podem encontrar, né, que a biosfera é um grande ecossistema, certo? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. As atividades eu vou deixar tudo certinho lá no grupo. Qualquer dúvida é só me perguntar.